Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um pouquinho sem voz, um pouquinho rouca, mas com muita alegria. Muito satisfeita com o nosso encontro com Deus, que foi bênção, que foi glória. E os resultados refletem na minha voz. Mais um dia maravilhoso para mim e para sua vida. Um dia de bênção, de vitória e de restituição. É isso que o Senhor tem para mim e para sua vida. Então vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom. E sua bondade, misericórdia, fidelidade, elas duram para sempre. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos e agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu favor, pela tua graça que se derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Senhor. Obrigada porque os teus anjos estão acampados ao nosso redor, Senhor. Obrigada, Jesus, porque sabemos que em todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam, segundo o teu propósito, Senhor. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Tem sido tão presente, que às vezes até nós nos constrangemos, Senhor. Então, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito bom. A sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos muito gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem feito coisas grandes e que coisas ainda maiores estão para acontecer. Então, nós já agradecemos pela sua infinita bondade, Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado, o Senhor tem provido tudo aquilo que nós necessitamos. E nós pedimos a Ti hoje, Senhor, fala conosco, ministra a nossa alma, ministra o coração, Senhor, nos dá clareza, nos dá discernimento, nos traz revelação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nesse dia de hoje, Senhor, se revela a nós de uma forma diferente, de uma forma especial, Senhor. Nós declaramos que nós queremos mais de Ti, Senhor, temos fome e sede, Senhor, pela Tua presença. Que todo e qualquer impedimento, Senhor, que possa impedir a gravação desse vídeo, nós repreendemos em nome de Jesus. Leva cativo, Senhor, nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções, Senhor. Nós declaramos a vida de Deus, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Que da nossa boca saiam palavras de vida e não palavras de morte. Jamais, Senhor. Peço a Ti, mais uma vez, nos traz revelação, discernimento da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos faz compreender as Tuas verdades, Senhor, que está no Teu livro, Senhor, que é o nosso norte, é a nossa direção, é para onde nós clamamos, é para onde nós nos refugiamos, Senhor, que é a Tua presença. Usa-me, ó Deus, como canal de bens, como ferramenta útil para a Tua obra. Em Teu nome, Jesus, eu agradeço. Que todo eu caia por terra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Essa semana nós vamos estudar sobre alguém muito especial, sobre uma mulher que através da vida dela é uma vida tão rica de ensinamentos. Esse livro está no Velho Testamento e é um dos livros de sabedoria. Olha só, essa mulher é muito sábia, assim como as outras que nós já estudamos, mas ela tem uma sabedoria diferente. Ela é uma mulher muito sábia, ela é uma mulher muito elegante, é uma mulher muito... ela é precisa na sua sabedoria, ela não é como nós poderíamos dizer, colérica, uma pessoa que reage muito rápido. Não, ela tem uma sabedoria, ela consegue ter paciência. Uma das características dela muito importante é a paciência. Ela consegue ter uma frieza mediante as situações complicadas, muito difíceis. Ela consegue ter muita sabedoria e discernir. Essa é a palavra que eu acho que mais caracteriza essa mulher. Além de ser muito sábia, ela tem um discernimento muito diferenciado. Ela tem um discernimento aguçado. Uma mulher que busca no Senhor, apesar do livro destinado a ela não mencionar nenhuma vez a palavra Deus. Olha que curiosidade. É uma mulher que é muito usada por Deus. Ela é muito usada através da vida dela. Todo um povo, toda uma geração foi salva de um grande extermínio. Através da vida dela, essa população vive até hoje. E até hoje é comemorado o dia do Purim, que é o dia que eles venceram seus inimigos. E o nome dela, nada mais, nada menos, quem conhece um pouquinho sabe que eu estou falando de Esther. Esther era uma jovem judia, órfã de pai e de mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu. E o livro gira em torno desses três personagens. Tem outros, mas em especial gira em torno desses três personagens, Mardoqueu, Esther e Amã. Vamos entender cada um no seu devido tempo. Hoje nós vamos começar
própria personagem do livro, que é Esté. Esté era órfã e ela é chamada de Radassa, o seu nome hebraico era Radassa. Mas quando ela foi levada ao castelo, o nome dela é trocado. Como que acontece toda essa mudança? Como que ela sai de escrava para a rainha? É os planos do Senhor, obviamente, porque eu falo para vocês, a Bíblia é cinematográfica. A Disney perde de longe para aquilo que o Senhor faz na vida das pessoas, e em especial na vida da Esther. Esther era escrava, todos os judeus eram escravos naquele lugar, naquele tempo, na Pérsia. E o que acontece? O rei deu uma festança muito grande, você encontra isso no capítulo 1 de Esther. Já começa contando sobre essa festa, sobre esse acontecimento na vida de Esther. E no seu capítulo 1, o banquete de Assuero. Alguns lugares chamam de Assuero, Xerxes, mas é o mesmo rei, se refere ao mesmo rei. Diz o seguinte: sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as suas riquezas e glórias do seu reinado e esplendor de sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias, equivalente a 6 meses. E, acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na sua fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, para 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verdes e azuis, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, as argolas de pratas e as colunas de mármore. Os leitores eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastros e de pedras preciosas, e davam-se beber em um vaso de ouro, e os vasos eram diferentes um do outro, e havia vinho real segundo o estado do rei, e o beber era por ele, que ninguém forçasse o outro, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real. Que eu vou resumir, esse é o primeiro capítulo, e aqui nós vamos entrar agora no capítulo a partir do verso 10, diz o seguinte: tá toda essa festança, com toda essa riqueza, com toda essa pompa, com toda essa elegância, com toda essa festa, essa extravagância, essa ostentação. Ostentação não é de agora, meus amados, ostentação, ó. O rei Xerxes, Assuero aqui, já começou antes, ostentar tudo que ele tinha, mostrar tudo que ele tinha. E nesse meio de ostentação, de mostrar tudo que ele tinha, todo o seu poder, toda a sua riqueza, tudo que ele possuía, ele, no meio dessa festa, aí já pro final dessa festa, ele decidiu ostentar a sua esposa, a rainha Vasti, que é o que começa aqui, nesse capítulo 1 de Esther. E conta que a rainha Vasti, ela era uma mulher muito bela, muito bonita, era muito bonita mesmo. E o rei queria ostentar a beleza da rainha Vasti, queria que ela fosse aos seus convidados, para que ele a mostrasse, para que ele ostentasse a bela esposa que ele tinha como rainha. O que acontece? Em alguns estudos falam que o rei queria que a rainha Vasti, inclusive nessa Bíblia que nós estamos estudando, essa Bíblia de estudo da mulher, né? A Bíblia da mulher de Deus, ela tem esse estudo que fala que o rei queria que a sua esposa fosse apenas trajando uma coroa, ou seja, nua. E é óbvio que ela não aceitou esse convite um pouco insano. E ela não aceitou esse convite um pouco insano. O que acontece? Ela afronta o rei e desmoraliza a sua autoridade. O rei se reúne com seus servos ali, né, com a sua equipe de homens que ajudam a pensar, que me fugiu a palavra aqui, seu conselho, e
Eles falam, meu rei, isso não pode acontecer, até porque se a rainha toma esse posicionamento de afronta e se negar a uma ordem do rei, isso vai ser algo que vai acontecer em cadeia. As outras esposas, outras mulheres também vão entender que elas podem também serem submissas e não aceitarem ali o comando do seu esposo. Aí começa toda uma trama, começa toda uma história, começa toda uma situação que nós vamos estudar com olhos um pouco mais profundo. Nesse cenário aqui de Vasti e o rei Assuero, existe todo um contexto muito espiritual, onde existia muitas coisas acontecendo. A Vasti estava lá dando a festa para as mulheres, acredito que até as esposas dos príncipes, né? E ao mesmo tempo o rei estava com esses mesmos príncipes bebendo e aquela loucura. E ele queria expor a sua mulher de uma forma vexatória, segundo alguns estudos, deixando muito claro que nem todos compartilham do mesmo pensamento, mas nós estamos falando com bases de estudo, que nem eu falei, essa Bíblia traz esse posicionamento. E dentro desse posicionamento o rei vai buscar o seu conselho. E dentro desse conselho teve algumas reuniões ali e eles falaram, Senhor, isso não pode ficar dessa forma. O que nós tiramos desse cenário? Desse cenário onde essa festa, essas bebidas, essa ostentação, tudo isso aconteceu. O que nós aplicamos isso na nossa vida? Qual que é a aplicação quando nós olhamos esse cenário? Nós devemos olhar com olhos espirituais e entender que existia ali muitas potestades e muitos demônios. O que você quer dizer com isso? Você vê que as pessoas elas estão fora de si, inclusive o próprio rei Assuero. Nós vamos caminhar e nós vamos ver aqui que nesse momento vamos falar do rei Assuero. Ele era um homem muito impulsivo, muito sem limites. Ele queria algo, ele fazia algo e não tinha essa de pensar. E isso acontece no decorrer da história. Vocês vão ver que Vasti ela foi destronada por desobedecer o rei. Ela perdeu a sua majestade e o rei vai em busca de uma nova rainha. Esse, para mim, é um dos pontos que mais me chama a atenção no contexto do livro de Esther. O livro de Esther, olhando romanticamente, é um livro muito interessante, porque ele é uma órfã, escrava que vira rainha. E ela acha graças aos olhos do rei, porque ela é muito sábia, porque ela é muito usada por Deus. Ela tem a presença. Todas nós que temos a presença somos vistas de uma forma diferente. Mas voltando ao rei Assuero, o rei Assuero, ele representa ali, nesse primeiro capítulo, toda uma ação demoníaca contra a figura feminina. Nós não estamos falando exclusivamente de masculino ou feminino, estamos falando do mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Com muito temor e com muita sabedoria, que eu quero que você compreenda. Ali existe uma figura que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o Senhor fala que do ventre da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Desde então, tudo veio, todo o caminhar, toda a história bíblica, todos os momentos, você vê a ação de Satanás tentando destruir a figura feminina, porque da figura feminina vem aquele que pisaria a cabeça da serpente, que é o próprio Satanás. Nesse cenário, nós podemos aplicar isso hoje. Existe hoje toda essa questão de ostentação, que até bem pouco tempo atrás estourou um caso muito polêmico aí na internet, de uso de jovens mulheres com muita exposição e conotação apelativa. Então você vê que isso continua acontecendo, a desfiguração da característica principal da mulher. E naquele momento foi o que aconteceu com o rei Assuero, o Xerxes é o mesmo, tá, gente? Às vezes se eu falar Assuero, o Xerxes, lembre-se, é o mesmo rei que se torna marido de Esther. Então você vê ali toda uma ação demoníaca para pegar aquela mulher e colocar numa situação muito vexatória, muito humilhante. Mas ela foi uma mulher posicionada e ela não aceitou. Muita gente veio também de ministrações falando contra a Vasti, que ela foi prepotente, orgulhosa. Mas aqui eu tenho um estudo que diz o seguinte, que é muito importante. Nós estamos fazendo um estudo, eu queria muito que você compreendesse essa questão de Vasti. Diz o seguinte, Vasti é um bom exemplo de como um personagem bíblico pode ser interpretado de mais de um ponto de vista. Se você acredita que uma mulher deve obedecer a seu marido a qualquer custo,
Então Vasti se enganou quando desobedeceu a ordem do rei e perdeu a sua coroa. Foi um castigo bem merecido. Alguns intérpretes, no entanto, pensaram que em Esther 1:11 o rei estava ordenando a Vasti para aparecer despida, usando apenas a coroa, e que ela estava certa em recusar a aparecer dessa maneira na frente dos convidados bêbados do rei. Assim, Vasti se torna uma espécie de heroína para mulheres que não querem ser tratadas como objetos sexuais. Curiosamente, sua punição, no capítulo 1:19, deu a ela exatamente o que queria. Ela não precisava apresentar-se ao rei. Então aqui, né, nesse capítulo, eu vou ler para vocês o 19, que diz o seguinte. Só localizar aqui. 19 diz o seguinte: se bem aparecer ao rei, saia da sua parte um edital real e escreva-se nas leis das Persas e dos Medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra companheira, que seja melhor do que ela. Então nós temos que olhar nesse aspecto aqui para Vasti, para o rei Assuero, como duas situações muito contraditórias. Nós devemos levar em consideração toda a bebedeira que estava envolvida ali, né? E Vasti se recusou a participar, Vasti se recusou a ser exposta, ainda que vestida ou não, né? Ela compreendia que existia ali uma falta de controle do seu marido, vestida ou não, né? Que nós lemos aqui nesse estudo, fala que dá-se a entender que era dessa forma, mas digamos que não fosse despida, que ainda que ela fosse vestida, ele queria a expor de uma forma que não seria legal, que ela não deveria ser exposta, que mulher nenhuma deve se sujeitar a ser exposta como troféu, assim como ele estava fazendo com todo o seu reino, com todas as suas conquistas. E era isso que ele queria naquele momento fazer com ela, e ela não aceitou. A aplicação de hoje é o seguinte: nós devemos prestar muita atenção no meio que nós vivemos e a forma que nós estamos vivendo. Ali naquele cenário, Vasti não tinha muita escolha, mas séculos e séculos se passaram e hoje nós temos escolhas, tanto homens quanto mulheres. Nós estamos em relacionamentos porque existe um propósito, uma aliança e caminharemos juntos, ou estamos em um relacionamento porque há interesses financeiros, interesses de exposição, interesses de status, interesses alheios, que não é uma aliança, que não é um propósito, que não tem um segmento. Você consegue entender que hoje essa é a aplicação, tanto para homens quanto para mulheres. A gente está falando de Vasti, mas existem muitas mulheres que também gostam de expor os seus maridos, os seus companheiros a formas vexatórias, tão desonrosa quanto a situação aqui de Vasti. Então devemos nos apegar a esses detalhes, a aplicação, que o mundo está aí, e a principal forma de destruir uma família, como eu sempre digo, é destruindo a figura feminina, destruindo a figura da mulher, porque se você desestrutura uma casa, desestruturando a mulher, essa casa vem em ruínas, com certeza, ainda que o pai consiga desestabilizar toda uma identidade de filhos pela sua falta de paternidade, a falta da mãe desmorona toda uma casa. Uma casa sem um pai, infelizmente, ou felizmente, ela ainda até permanece de pé, com sérios problemas. Claro, precisa de uma liderança, precisa de um posicionamento do qual o Senhor estabeleceu sobre o sexo masculino, mas uma casa sem a mulher, ela desmorona. E nós vamos acompanhar essa história. Esse primeiro capítulo, essas primeiras palavras desse primeiro capítulo é cheia de sabedoria e reflexão. Lembrando que o livro de Esther é um livro de sabedoria, onde nos leva a pensar, a meditar e tentar compreender o que o Senhor tem a nos dizer com essas verdades, o que o Senhor quer nos mostrar. Lembrando que hoje nós falamos de Vasti e Assuero. A história, ela é maravilhosa, ela é incrível. Você vê a presença do Senhor nos mínimos detalhes. Você vê a presença de Deus nos mínimos detalhes. Mas vamos procurar falar desse livro de uma forma que nós possamos aplicar a cada passo de sabedoria da vida da Esther nas nossas vidas. É um livro que, assim como a vida de Rabi, que nós falamos semana passada, rende muitos estudos, rende muitos e muitos tempos de estudos, porque é um livro com muita riqueza em sabedoria, em fé, em posicionamento. Lembre-se que todas as mulheres da Bíblia sempre foram mulheres
posicionadas. Elas assumiram a sua identidade de realeza, todas foram realezas, sua identidade realeza, colocaram sua coroa no devido lugar e se posicionaram de acordo com o seu propósito. Assim não será diferente com a Rainha Esther. Nós vamos caminhar e aprender muitas coisas com ela, assim como nós aprendemos semana passada com Raabe. Vamos estudar e aprender mais aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua Bíblia, através da sua palavra. Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.